Olá, é com satisfação que eu quero convidar você a passar alguns minutos assistindo esse vídeo para falarmos do assunto mais indigesto da sociedade brasileira: política. E por que falarmos de política, este assunto tão indigesto? É justamente porque este fenômeno ele é onipresente na sociedade humana. É mais fácil você se afastar da sua sombra do que você se afastar da política. Querendo ou não querendo, ela é onipresente na sociedade humana. O diferencial é um só: ou você se aproxima do assunto e se apropria dele para ter uma participação cidadã, ou você se afasta, se aliena, terceiriza e deixa para outras pessoas assumirem a responsabilidade. O grande problema é que estas outras pessoas que assumem a tua responsabilidade podem não ter o mesmo brio que você, a mesma qualidade que você, a mesma honestidade que você, o mesmo bom senso. Geralmente, as pessoas se envolvem em política no primeiro momento com boas intenções, mas depois, quando ela é cercada pelo cenário, quando ela se encontra lá dentro do fenômeno político, ela vai encontrar o que nós vemos aqui em um texto que eu quero compartilhar com você, o texto do ilustríssimo Rui Barbosa. O título do texto é O Bem e o Mal. Ele diz: o mal nunca venceu o bem, senão usurpando a este o necessário para o iludir, o arredar, o adormecer, o fraudar, o substituir, o vencer. Se a injustiça, a mentira, o egoísmo, a cobiça, a rapacidade, a grosseria de alma, a baixeza moral, a inveja, o rancor, a vingança, a traição aparecem nus e desnudos aos olhos do indivíduo, aos olhos do povo, aos olhos da sociedade, aos olhos do mundo, ninguém preferiria o mal ao bem. E o bem não se veria jamais desterrado pelo mal. Mas o mal, e sobretudo o mal político, é essencialmente falso, falsídico, falsificador e refalsado. Rui Barbosa, que era um homem que respirava política de dia e de noite, ele deixou para nós este legado em suas palavras, com um otimismo, dizendo: o mal nunca venceu o bem, senão através da trapaça. É uma contradição de termos. Como assim? O bem nunca, jamais foi vencido? Não. O bem jamais foi vencido. Isto é, ele não foi vencido no seu campo de batalha, enquanto bem. Mas houveram trapaças, e sempre há trapaças. E é assim que o mal vai se sobrepondo ao bem. Rui Barbosa diz: se o mal se apresentasse exatamente do jeito que ele é, quem preferiria a ele? Por isso, ele precisa se sofisticar. Ele precisa usar o artifício da mentira, da falsidade, da falácia, do engano, da trapaça. Ele precisa se maquiar, se disfarçar, se apresentar como bem. Ora, e o que é que contribui tanto para que o mal ele consiga ganhar a aposta por meio da trapaça? É justamente porque ele assume a primeira camada da propaganda. Quando um político vem a público, por exemplo, no horário que é dedicado a ele esclarecer o seu plano de governo, ou melhor, o seu projeto, porque ainda não está em evidência, ele chega a nós e diz o seguinte: eu não sou político, eu sou um gestor público. A frase soa bonito, nós até acreditamos nele. Eu não sou político. Por que ele usa essa frase, não sou político, e soa bem para nós?
Justamente porque se criou na nossa psicologia uma aversão ao assunto e ao político. Nós associamos psicologicamente e inconscientemente nós associamos político a corrupto, político a ladrão, político a mentiroso. E a nossa psicologia, ela está muito bem montada para nos preservar da mentira, do engano, da falsidade e das coisas ruins. Por isso, quando um político chega e diz: eu não sou político, eu sou gestor público, nós apagamos da nossa memória, da nossa mente, do nosso consciente político, deixamos de lado e assumimos a cara do gestor público. Ele consegue ganhar as eleições com esta frase, com esta ideologia de propaganda. Mas o que ele fez na verdade foi falsificar a questão política, colocando uma capa, que é a capa do gestor. Quando a gente experimenta o produto, que tira a capa, ele é um político tanto quanto os outros. Fez política tanto quanto os outros. Fez promessas tanto quanto os outros. Enganou o povo tanto quanto os outros. E se ele enganou a gente, vou colocar-me no lugar de todos nós. Se ele conseguiu enganar a gente com a sua capa de não sou político, sou gestor, quantos outros engodos ele não vai conseguir engendrar depois através da gestão não política dele? Ele vai dizer para nós o seguinte: olha, eu estou aqui candidato a apenas um cargo público. Eu quero ser prefeito. Eu não vou depois abandonar o meu cargo para aquele que é o meu vice, porque vocês estão votando em mim. Passa um ano, passam 2 anos, vêm as eleições para governador, ele que foi eleito prefeito, deixa o cargo dele na mão do subprefeito, do vice-prefeito, e nós que não votamos no vice-prefeito, não votamos no subprefeito, nós nos vemos com uma triste constatação: estamos sem o nosso prefeito. Estamos sem aquela pessoa em quem nós votamos, porque você nunca vota no vice, você vota no titular. Só que aqui está o titular. Esse é o titular. Por trás dele está o vice, que nunca aparece. Por trás dele. Você acreditou nele. Passam-se 1 ano, 2 anos, ele sai. Ele entrega o poder nas mãos do vice. Quem é o vice? De onde ele vem? Não sei. Dá para voltar atrás? Não dá, porque agora ele já abdicou do cargo dele, da função pública, porque ele não era um político, ele era um gestor. Você acreditou na capa do livro, na propaganda que foi proposta. Agora o cidadão está saindo, deixando o vice, e você está agora sendo governado por uma pessoa que você não conhece, não elegeu e que não prometeu nada, portanto não pode ser cobrado. Ideologicamente não pode ser cobrado. É isso que nós constatamos no cenário político e por isso a gente evita falar desse assunto, porque ele é altamente irritante. Só que nós temos uma oportunidade de dar uma resposta para esse tipo de político. É não dar nenhum voto para ele. Esquecer esse cidadão. Riscar ele das páginas do domínio público, do poder público. Nessas próximas eleições, não vote nesse tipo de político, porque ele cumpriu aqui o que nós lemos em Rui Barbosa. Ele jamais teria ganho se ele tivesse assumido que ele era político, que ele não era gestor coisa nenhuma. Bom, alguém vai dizer, mas ele assumiu de última hora, foi pressão do partido, necessidade do momento, não era a intenção dele. Não sejamos inocentes. Política não se faz de improviso. Todo ato político é de caso pensado, com pelo menos 20 a 30 anos de antecedência. Tudo está nos livros, olha aqui. Eu tenho um livro aqui, ó, Norbert Elias. Ele fala aqui, ó, o processo civilizador. Ele fala sobre
a história dos costumes e ele fala sobre a formação do Estado e civilização. Depois que você lê 2 livros como esse, você sabe que não existe improviso na política. Nada está acontecendo de última hora sem que eles soubessem. Eu tenho outro livro aqui, ó, Cidadania no Brasil, um longo caminho. Você termina de ler esse livro e descobre que não há improviso, nada de última hora. Estou acabando de ler esse livro aqui, ó, O Futuro Chegou. Ele fala sobre política no mundo inteiro. Não há improviso. Não sejamos inocentes. O camarada que diz que não é político está engodando você. Depois de 2 anos, você vai ficar aí com um camarada que você não votou nele. É o vice. E a triste história do nosso país mostra que eles já fazem isso de caso pensado. Eles não respeitam a você, não respeitam a mim, não respeitam a sociedade, não produzem progresso algum. Tudo para eles é em marcha lenta, para nós quase nunca chega. E aí só a próxima geração, quem sabe, vai usufruir de alguma coisa. Estamos cansados. Bom, a nossa especulação, aliás, o nosso estudo, o nosso pensamento e a nossa reflexão sobre política vem aí. Eu quero depois falar com vocês política numa amplitude um pouco mais abrangente, se Deus assim permitir. E por que eu estou falando de Deus em um vídeo sobre pensamento político? Porque Deus está acima de todas as estruturas políticas do mundo. Não se coloca o Todo-Poderoso fora das discussões políticas. Está escrito no livro dos Salmos: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Inclusive, eu desejo que a graça de Deus esteja com você. Em nome de Jesus Cristo. Satisfação.